Há sintomas comuns que nos levam a pensar de imediato em algum probleminha de saúde e às vezes até os desvalorizamos, pensamos que conseguimos resolvê-los sozinhos. Na semana passada até aprendemos a resolver alguns destes problemas sem ter de recorrer ao médico. Mas aquilo que parece ser uma coisa pode ser outra, até difícil de diagnosticar, e é disso que vão hoje falar os doutores. E aí vem a equipa de médicos especialistas do Boa Tarde. Ora, que sorte! Que sorte em pleno verão termos aqui o nosso painel de especialistas, não é? Isto às vezes as consultas no verão são mais difíceis de arranjar, mas aqui no Boa Tarde não. Ora, hoje temos a dermatologista Alexandra Osório, o clínico geral Pedro Lopes, a ginecologista Bárbara Bettencourt e o pediatra Sérgio Pinto. Ora, como eu dizia ainda agora, há muitos sintomas corporais que nos levam a pensar isto não é nada de especial, não é nada de mais, mas que podem ser algo mais sério e bastante diferente daquilo que estamos à espera. E o Dr. Sérgio vai dar-nos um exemplo disso. Vamos a isso? Vamos a isso. De facto, em medicina é muito comum este paradigma do que parece não é. Se eu perguntar à Conceição se lhe doer um dente, qual é o médico que consulta? Isso é de caras, vou logo ao dentista. Vou logo ao dentista se me doer muito, muito. Se me doer muito, muito. Muitos parabéns, portanto tem bom senso e de facto a razão pela qual temos dor de dentes, a maior parte das vezes, é devido a uma complicação local. Um dente cariado, um abscesso dentário, uma gengivite, portanto é uma complicação de uma infecção na gengiva, mas existem outras situações que dão dor de dentes e que não se relacionam propriamente com o dente. E que isso nem nos ocorre. Não ocorre, mas é relativamente frequente. Por exemplo, uma otite, portanto uma infecção do ouvido, pode dar uma dor de dentes, tal como... A otite dá dor de dentes? Pode dar dentes. E pode o contrário também é verdade. Uma dor de dentes, uma infecção num dente pode dar uma dor de ouvidos, portanto o contrário também é verdadeiro. Também, como podem ver ali na fotografia, uma criança que queixar-se de dor de dentes pode, de facto, dever-se a uma otite. Também outras situações, por exemplo, uma inflamação de uma articulação temporomandibular, que esta articulação da mandíbula pode dar tanto uma dor de ouvido como uma dor de dentes. O ataque cardíaco, o infarto agudo do miocárdio. Pode dar dor de dentes. Pode dar dor de dentes. A maior parte das vezes dá dor no peito, pode dar uma dor irradiada para o membro, para a base do pescoço, mas também para o dente. Portanto, estamos a ver o problema cardíaco aqui nesta imagem, Exatamente. que pode irradiar até às mãos, ombros e para cima, não é? Exatamente. Para a zona da boca. Portanto, isto chama-se dor irradiada ou referida. Ou reflexa. Portanto, tem estes três nomes. Relativamente ainda a esta situação de dor, há uma outra situação, a sinusite, também pode dar dor de dentes. A sinusite o que é? Deve-se a uma inflamação dos seios perinasais. Os seios não são as mamas. Em termos clínicos, mama é o tecido mamário, seios são cavidades. E no corpo temos os seios perinasais, que são cavidades que se localizam na base do crânio, que são a porta de entrada para o ar que inspiramos, que vai ser nessas estruturas cavitárias aquecido, umedecido e filtrado para chegar aos pulmões nas melhores condições. E são os seios perinasais, que, como são uma porta de entrada, muitas vezes sofrem as consequências de serem a porta de entrada. As infecções, a inflamação devido a alergias ou aos poluentes que contactam, portanto, muitas vezes fazem com que exista um processo inflamatório local que pode dar dor. Como temos muitos seios, podemos ter várias dores e uma delas pode, de facto, dar dor de dentes. A inflamação do seio maxilar, que é um seio que se localiza na região da bochecha, pode dar uma dor de dentes, sobretudo... Mais uma vez a dor irradiada, Exatamente. não é? Está ali O localizado problema na bochecha, vai para a da zona dos sinusite, dentes. do maxilar, mas a dor pode ser referida ao dente. Ora, por esta é que muita gente não esperava, não é? De repente a dor de dentes ser causada pela sinusite. Estou a ver aqui muitas caras com surpresa, tal como a minha, porque não a imaginaria fazer essa associação. Estas dores irradiadas porque a dor é percebida pelo nosso sistema nervoso, porque a nível da pele, a nível dos órgãos em que existe algum problema, vai haver um estímulo
das terminações nervosas, que depois vão dar informação ao sistema nervoso. Como as terminações nervosas vão formar uma rede, essa rede pode fazer com que um estímulo doloroso no local possa ser percebido no local próximo, mas não exatamente aquele. Então, com a ajuda desse bonequinho que aí tem, na prática, isto pretende representar o que é isto? um nervo trigémeo, que é o nervo que é responsável pela sensibilidade de toda a face, que se vai dividir num ramo superior, oftálmico, depois um para o maxilar superior e um para o maxilar inferior ou mandíbula. E o que acontece é que este nervo vai se ramificar em pequenas terminações nervosas que vão chegar até aos dentes, às cavidades dos seios perinasais e, no fundo, isto é uma rede que pode, no fundo, fazer com que haja um curto-circuito, uma dor de dente. Portanto, isto é a nossa cara sem face, não é? Sem E lá face, dentro há essas canalizaçõezinhas as todas canalizações, ligadas. em que temos aqui vasos e veias e também os nervos, que se vão ramificando, de onde um problema, por exemplo, no ouvido, pode ser referido ao dente e vice-versa, só para dar Então, exemplo. mas como é que nós conseguimos distinguir ou ter a certeza se Para estamos completar, se é da sinusite, se é a dor Para de dente completar a real? resposta que a Conceição me deu, podia ter noção se de facto a sua dor de dentes se deu ao dente ou não, fazendo, por exemplo, com uma caneta ou com uma colher, umas pancadinhas no dente que sentia a dor. Se a dor ficasse localizada nesse dente, provavelmente o problema seria do dente e era bom ir realmente ao dentista. Se a dor estivesse localizada a vários dentes ou fosse muito difusa, que não conseguisse precisar, também podia percutir na zona do maxilar para perceber se de facto podia ser uma complicação de uma sinusite. Portanto, quando bate no dente e dói, não há dúvidas, se não for isso, se for então... localizado a um dente, se for assim mais difuso, é mais difícil de perceber. Ora, já ficamos mais ricos com mais informação. Essa é que é a verdade, não é? Ora, o nosso corpo vai-nos dizendo quando algo de errado se passa, mas por vezes realmente sintomas comuns podem significar mais do que à partida pensamos. Imagine que começa a sentir a visão turva, dificuldade em ver, náuseas, dores de estômago ou então uma sensação de fadiga. Alguém quer adivinhar o que pode ser? Dor de fadiga, assim, náuseas. Moço, se julgássemos do que aconteceu na semana passada, acharíamos, por exemplo, que se tratava de um episódio de hipotensão, não é? Da tensão muito baixinha, que nós falámos disso. Mas pode não ser isso. Pode não ser, e de facto são sintomas que são tão genéricos, tão generalistas, que podem de facto estar presentes num conjunto de vários quadros clínicos e isso criar alguma confusão, não só na avaliação do próprio e naquilo que são as atitudes de autocuidado que normalmente isso desencadeia, como também na avaliação médica, se não houver tempo e o cuidado às vezes necessário para excluir outras causas. E isso faz parte da marcha diagnóstica que os médicos acabam por fazer quando avaliamos um doente. Este tipo de sintomas que referimos são, de facto, também possíveis num outro contexto, nomeadamente no quadro de uma enxaqueca atípica, por exemplo, que é uma das 200 formas de dor de cabeça, de cefaleia, que podem existir e que, de facto, tem todos os outros sintomas associados normalmente a uma enxaqueca, tonturas, sensação de desmaio, intolerância à luz ou intolerância ao ruído, as náuseas e os vómitos, mas não tem aquilo que normalmente nós associamos a uma dor de cabeça, que é a própria dor de cabeça. Então quer dizer, pode haver uma enxaqueca sem haver sem dor de cabeça, exatamente. E por esta é que nós também não esperávamos. É verdade. Nós temos uma animação para mostrar como é que normalmente uma dor de cabeça se instala. Normalmente quando temos uma cefaleia, uma enxaqueca, o que vai acontecer é que vai haver uma dilatação dos vasos sanguíneos que estão contidos no interior da cavidade craniana e isso vai estimular as terminações nervosas que estão nos próprios vasos. E essa estimulação das terminações nervosas é o que vai fazer com que temos aqui as terminações que vão ser estimuladas e esta estimulação que vai dar a sensação de dor. Já está a doer muito, não é? Exatamente. E também porquê? Porque o nosso crânio é uma cavidade rígida que não expande, portanto a dilatação dos vasos sanguíneos... Fica lá dentro a dilatação. Temos aqui esta cabeça para mostrar, temos aqui o crânio que não expande, o nosso crânio não alarga e portanto quando temos cá dentro alguma coisa a latejar, ela vai estar comprimida pela própria dimensão do nosso crânio, portanto temos sempre essa limitação. Na enxaqueca atípica o que acontece é que a estimulação dessas terminações nervosas que vimos há pouco não desencadeia a dor. Portanto, temos todas as fases, ou todos os sintomas habituais de uma enxaqueca, exceto a própria dor de cabeça. Por isso é que é realmente difícil. E como é que se pode ser mais preciso e perceber exatamente que é uma enxaqueca atípica? É preciso
perceber o resto dos sintomas e como é que eles se instalam. Habitualmente as enxaquecas têm 4 fases. Temos uma fase que é a fase prodrómica, que é aquela fase em que a pessoa sente irritabilidade, alguma agitação, alguma intolerância às coisas que estão à nossa volta, ao som, ao ruído, à luz. As náuseas começam a instalar-se. Depois temos uma fase que é a fase da aura, em que de facto a pessoa sente alucinações visuais ou auditivas, alterações visuais ou auditivas, nomeadamente pontos de luz, pequenos flashes, algumas situações que depois fazem que, para quem tem enxaqueca, ser muito claro que é isso que está a começar a instalar-se. Temos depois a fase de crise, a fase em que temos a dor de cabeça propriamente dita, e depois uma fase de resolução, que é a fase final, em que os sintomas tendem a desaparecer e que a pessoa tem um cansaço muito marcado e uma situação que resulta de uma dor que dura muitas vezes várias horas. A enxaqueca é característica por durar várias horas, muitas vezes a pessoa levanta-se e deita-se com a dor de cabeça. Porque é mesmo incapacitante, não é? Não há boa disposição que aguente uma coisa dessas. É verdade. É muito limitante para a qualidade de vida da pessoa e para as suas atividades cotidianas. E, portanto, ninguém quer ter uma coisa destas. Verdade. Como é que se faz para isso acontecer? Ou para não acontecer neste caso? É muito importante saber que podemos prevenir, ou seja, a pessoa tem que perceber quais são os fatores desencadeantes dessa dor de cabeça. Temos aqui alguns exemplos. Temos aqui, por exemplo, o café, para representar a cafeína, que é um dos fatores estimulantes que pode desencadear uma enxaqueca. E agora muita gente a olhar para isso a pensar, o melhor é tomar o cafezinho. Não, é ao contrário. Portanto, o melhor é não tomar café. Mas estes fatores desencadeantes potenciais não são iguais em todas as pessoas. Há algumas pessoas com enxaqueca que não têm dor de cabeça desencadeada por nada disto. Temos aqui nozes, chocolate, que são também alguns alimentos habitualmente desencadeantes. Temos aqui o vinho também. O vinho também pode ser um fator desencadeante. Temos aqui uma pílula. Muitas mulheres, normalmente no período perimenstrual, desenvolvem com mais frequência este tipo de sintomas. Temos aqui um despertador para representar a falta de sono enquanto um dos mais importantes fatores desencadeantes de enxaqueca e de cefaleias. E temos aqui uma agenda que tem um objetivo. As pessoas que têm dores de cabeça com muita frequência, antes de procurarem o médico e para ajudar a minimizar o risco de falta de avaliação, porque não temos os dados todos no momento da consulta e de haver um erro diagnóstico, devem, sempre que têm enxaqueca ou dor de cabeça, registar os sintomas. O que é que desencadeou, o que é que aliviou, quanto tempo durou, se tomaram medicação, que dosagem que tomaram e que medicamento é que tomaram. E, portanto, essa avaliação, a par de percebermos qual foi a frequência com que isso aconteceu, dá-nos as informações todas para evitar erros de diagnóstico quando a forma de apresentação é feita não por sintomas típicos, mas por sintomas mais generalistas que podem baralhar um bocadinho o quadro. Aliás, essa agenda e esse caderninho de notas que já falámos aqui nos doutores é muito importante para dar mais informação, porque toda a gente já foi ao médico, já ouviu perguntas dos médicos a que não se lembram. Se conseguiu dar resposta. Então, mas quantas vezes foi? Quando é que aconteceu? Não sei, acho que foi há 2 semanas, foi há 4, foi há 2 meses. A pessoa no BMT é muito frequente, não é? Às vezes é difícil dar informação. E mesmo os medicamentos que tomou para o alívio dos sintomas ou medicamentos que toma habitualmente e que são importantes para perceber se podem eles próprios ser a causa desse sintoma e dessa situação. Então vamos lá ter um caderninho para ajudar os médicos a poderem ajudar-nos, que isto também é muito importante.